Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Colossenses, nos apresenta um trecho muito conhecido nosso. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Acredito que muitos até já fizeram o pequeno esforço de decorá-lo, para tê-lo sempre em mente. Como é que comumente é repetido: completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo. É assim que está aqui presente. Alegro-me de tudo que já sofri por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. É uma expressão que ela pode ser compreendida de uma maneira errônea, porque pode dar a entender que falta algo nas tribulações de Cristo. Completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo. Como que São Paulo, por causa das suas tribulações, ele completasse a paixão de Cristo. Dá a entender isso. E os últimos estudos bíblicos, alguns autores renomados, autorizados, eles dizem que a tradução mais adequada é: completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Isto é, eu preciso me configurar a Cristo, eu preciso completar o que falta em mim. Completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Aí aqui, meus santos, a situação muda de figura. Não é completo, como é que diz aqui? Completo na minha própria carne o que falta da paixão de Cristo, mas completo o que falta na minha carne. Muito bem. Vocês percebem que dizendo isso, meus santos, São Paulo mostra claramente o que todos nós somos chamados a completar na nossa vida, na nossa carne, na nossa existência, o que falta na nossa existência da paixão de Cristo. Não há, meus santos, como ser cristão sem participar ativamente da paixão de Cristo. Existe esta tentação, sim, tentação em alguns cristãos que querem ser cristãos, querem ser católicos sem carregar a sua cruz, que querem ser cristãos, que querem ser católicos sem passar pelo crivo do sofrimento, que querem ser cristãos, que querem ser católicos sem terem tribulação em suas vidas. E São Paulo diz: completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. São Paulo está tão consciente disso que ele chega, e ele não é um masoquista, ele se alegra quando vê os sinais da paixão de Cristo na sua vida. Alegro-me de tudo que já sofri, porque ele vê que Cristo vai sendo configurado na sua vida. Meus irmãos, não é fácil. Essa é uma realidade que requer muita oração, requer muita súplica a Deus para a docilidade de nós pedirmos a nosso Senhor que Ele nos conceda a docilidade de que precisamos, para que quando as tribulações, as dificuldades e os sofrimentos nos visitarem, nós tenhamos esta alegria espiritual. Não é uma alegria sensível, não é uma alegria humana, não é uma alegria terrena, é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que é dom do Espírito Santo, é uma alegria sobrenatural. Então não é uma alegria humana, não é que São Paulo estava se alegrando por participar da paixão de Cristo, como você se alegra quando o seu time ganha, quando você recebe o seu salário,
ou quando você vai ao médico e você vê os seus exames e está tudo ok. Esta é uma alegria humana. São Paulo fala de uma alegria espiritual, de uma alegria de você perceber que por graça de Cristo, o Senhor chama você a se unir mais intimamente a Ele, e não há como se unir a Cristo nesta vida sem passar por Ele crucificado. Não há como querer se unir a Cristo já glorificado. O caminho para chegarmos à glória, ele passa necessariamente pela cruz. Nosso Senhor quis esconder graças maravilhosas, graças grandiosíssimas no sofrimento. Em todos nós, devido à nossa limitação e à nossa humanidade mesmo, porque naturalmente nós não gostamos do sofrimento, naturalmente não nos agrada aquilo que nos custa, naturalmente aquilo que nos causa, nos pede renúncia, não nos é aprazível. Nós somos chamados a viver sobrenaturalmente. Então é uma luta, é um nadar contra a correnteza, é um subir a escada rolante ao contrário. Por quê? Porque existe uma força em nós. Eu não estou aqui falando de pecado, não sei se vocês perceberam, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de quê? De você abraçar os sofrimentos e as dificuldades, aquelas situações que você percebe que elas não podem ser mudadas, aquelas situações em que você percebe que nosso Senhor pede de você faça-se, seja feito segundo a vossa vontade, aquelas situações que se manifestam como um convite à renúncia da sua própria vontade, como uma maneira de você se configurar a Cristo e até, é o segundo ponto que São Paulo apresenta, e até de fecundidade no seu ministério como mãe e como pai de família, na fecundidade com seus filhos, no seu ministério entre os seus amigos e as pessoas com quem você trabalha, porque eu espero que você queira levar os seus amigos para o céu, e que você queira levar as pessoas com quem você trabalha para o céu, porque não é próprio de quem ama a Deus e de quem quer, por amor a Deus, colocar em prática o mandamento de amar os irmãos, de você não se importar com eles. Então, se você se configura a nosso Senhor, isso torna mais fecundo o seu ministério com aquelas pessoas. Uma palavra sua é uma palavra de Cristo crucificado. E a palavra de Cristo crucificado, ela tem poder. Ela modifica os corações, ela toca a alma. Então, a partir desta luz, ouçamos novamente o que diz São Paulo. Compreendamos o porquê de São Paulo dizer essas coisas. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar. Eu me alegro pelo que já sofri e procuro até completar o que falta na minha carne. Quer dizer, não é só uma alegria pelo que já passou, mas o que eu procuro até ocasiões em que favoreçam a minha configuração a Cristo. Meus santos, se você quiser compreender isto apenas pela sua inteligência humana, não será possível. Nós não andamos buscando cruzes. Naturalmente, nós não saímos procurando aquilo que nos desagrada. Naturalmente, ninguém sequer faz nem jejum, quanto mais procurar cruzes. Quando você faz um jejum, quando você faz uma penitência, você faz agindo na graça de Deus, não na sua inteligência natural.
não simplesmente pela clareza da inteligência. Por quê? Porque pela clareza, pela inteligência apenas, você procura aquilo que lhe é agradável, que lhe faz o bem, mas que as duas coisas estejam juntas. Mas existem coisas que nos fazem o bem e que não nos são agradáveis, que nos fazem o bem espiritual, sobrenatural, e que não nos são agradáveis. E para que você veja o bem sobrenatural, você precisa estar na visão sobrenatural. E para que você faça as coisas que lhe são desagradáveis naturalmente, por um bem espiritual, você precisa estar movido pela visão, pela graça sobrenatural. Então é pedir a Deus, é dizer: meu Deus, eu te suplico, concede-me essa luz, para que eu possa já aqui na terra viver a alegria daqueles que têm fé, para que eu possa já aqui na terra viver a tua alegria, a alegria de quem faz a vontade de Deus e nela encontra a sua plena satisfação. Então, ouçamos: irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha carne o que falta na minha carne da paixão de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Isto é, em solidariedade com a igreja. Um santo, ele eleva a toda a igreja. Lembra que nós somos membros do corpo de Cristo? Ora, um órgão sadio, ele beneficia todo o corpo. Um coração sadio, ele não faz bem apenas a si mesmo, ele faz bem a todo o corpo. Um coração sadio, ele não é sadio apenas, mas ele torna todo o corpo sadio também. São Paulo, então, ele glorifica a Deus pelas tribulações passadas, ele até procura com agrado se configurar a Cristo por meio das tribulações futuras, para fazer bem a toda a igreja. Perceberam aqui o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer pelos nossos familiares, por aqueles por quem rezamos, pelos nossos amigos e pela nossa comunidade, isto é, de oferecer a si mesmo, de pedir a Deus que a configuração da própria vida a Cristo seja benéfica, a configuração da própria vida seja benéfica a todos aqueles por quem nós rezamos e com quem nós nos encontramos. Alegro-me de tudo que já sofri e procuro completar na minha própria carne o que falta na minha própria carne das tribulações de Cristo, em solidariedade com a igreja. Versículo 28, nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Quer dizer, tem uma finalidade, para todos tornar perfeitos na sua unidade com Cristo. Para isso eu me esforço com todo empenho, sustentado pela força da graça que opera em mim. Ele está consciente de que é a graça de Deus que opera nele, sustentado pela força da graça que opera em mim. Então, peçamos nós também, que peça cada um aqui: meu Deus, eu quero com a tua graça, eu quero por tua graça perceber a tua ação na minha vida por meio dos sofrimentos. Senhor, concede-me a graça de ver a tua ação na minha vida por meio daquelas realidades que não me são tão agradáveis. E por tua misericórdia, Senhor, que isso seja bom para mim e para os meus irmãos. Por tua misericórdia, Senhor, que isso seja salvífico para mim e para os meus irmãos, para os meus filhos, para os meus pais, para a minha comunidade, para aqueles por quem eu rezo, para que isso seja caminho de santificação para mim,
e de salvação para aqueles que me foram confiados. Os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, eles foram confiados a você. Não pense você que você não tenha nenhuma responsabilidade espiritual pelos seus amigos. Eles foram um presente de Deus para você. E aí você diz, eu vou para o céu, e eles, sei lá, se eles forem para o céu, bem, se eles não forem, problema deles. Não, isso não é próprio de um cristão, não é próprio de quem ama a Deus, simplesmente pensar em si, ou no máximo, nos seus próximos mais próximos, mas pensar naqueles que participam da minha vida. Então eu não posso ser cristão sem querer me sacrificar por eles, porque pense nos santos, foram santos, porque se de alguma maneira não pensaram apenas na sua salvação pessoal individual, não pensaram apenas em Jesus como meu salvador pessoal e individual, eles pensaram em se salvar sendo instrumentos de salvação. Eles pensaram em se salvar levando consigo os seus. Se você pensar na vida dos santos, você verá tudo isso. Se você, meu santo, quer ir para o céu, você tem que levar muita gente com você também. Se você quer ir para o céu, você precisa querer ser santo. E a maneira de você levar muita gente com você também só existe uma maneira de se salvar, uma maneira de ser santo, uma única maneira, configurando-se a Cristo. E você, se salvando, tornando-se santo, você levará muitas pessoas com você. Então, pedir a nosso Senhor que Ele conceda esta graça. Aí continua então São Paulo: por isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que opera em mim, pela graça que opera em mim. Eu quero, pois, que vocês saibam que uma luta difícil eu tenho sustentado por vós. Eu tenho sofrido muita coisa por causa de vós. E isso, meus santos, não é apenas porque São Paulo era um apóstolo. Essa é uma realidade para todos nós. Se nós não sofremos por ninguém, nós não estamos nos configurando a Cristo. Se nós não sofremos por ninguém, nós não estamos completando na nossa carne a paixão de Cristo. Se nós não estamos sofrendo por ninguém, não estamos amando ninguém. E quem não ama, o irmão que vê, é um mentiroso. Está fazendo de conta que é cristão, quando de fato não é seguidor de Cristo, coisíssima nenhuma. São Paulo então termina: para que sejam consolados, para que vocês sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que cheguem a conhecer e a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, na qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência, para que vocês cheguem a conhecer a Deus, a estar unido a Deus e amar a Deus. Eu completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Que nós hoje, meus santos, nesta segunda-feira da 23ª semana do tempo comum, peçamos ao nosso Senhor que nos conceda esta clareza da sua graça. A clareza, primeiro, para que nós vejamos a sua presença ativa em nós por meio dos sofrimentos e tribulações que nos visitam. Primeira graça, que peçamos a Deus que Ele nos conceda ver a ação da sua graça por meio das tribulações e dificuldades que nos acontecem. Segunda graça, que Ele nos conceda por meio então das tribulações e dificuldades que nos visitam, que Ele nos conceda por meio da nossa união a Cristo a graça de nós nos tornarmos fecundos, caminho de graça para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para a nossa comunidade, para que nós nos unamos de tal maneira a Jesus, de tal modo que não apenas nos salvemos, mas nos tornemos instrumentos de salvação. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.